Espetáculo! Hoje tenho o prazer de vos apresentar, com o grande apoio da Potensic, o Potensic Atom 2. A Potensic é uma marca que se tem vindo a afirmar no mundo dos drones e este é, sem dúvida nenhuma, o mais completo que eles lançaram até hoje. O conceito deles é muito simples, este pode ser o teu primeiro drone, mas não te vai limitar ao fim de pouco tempo. Aqui em baixo tem o botão para ligarem e desligarem, ficam a pressionar e está ligado. Aqui à frente temos uma câmara com um sensor da Sony e está montada numa gimbal de 3 eixos que é responsável pela estabilidade. Aqui em baixo temos os sensores que controlam a aterragem e nos braços temos montados os motores e as hélices. E para guardar estes braços são muito fáceis de fechar, é um estante. De seguida mete-se o protetor da gimbal e para proteger completamente o elástico. E para abrir mete o vosso cronómetro a contar, retiro o elástico, abro aqui os braços, continuo a contar, certo? E depois retiro aqui a tampa da gimbal e a seguir ligo o meu bichinho, o meu passarinho. Já está. E nunca se esqueçam que têm que meter aqui o vosso cartão SD. Para introduzirem a bateria, muito simples, é só chegarem, encostarem e vejam se está bem presa. Para levantar, uma das formas é carregarem aqui continuamente no ecrã, deslizarem e ele vai começar a levantar. Agora vocês vejam a estabilidade disto, não é? É impressionante, está aqui que nem tujo nem mujo, não mexe. Aqui carregam para subir e agora para um return to home carregamos aqui em cima e deslizamos para este lado e aí vem ele, já está a uma altitude porreira, portanto à partida vai aterrar mesmo aqui, esperemos. E aí vem ele a pousar. Espetacular! Como perceberam, em vez de aterrar exatamente aqui, foi aterrar ali, epá, meio metro ao lado. Outra das formas é metendo os joysticks aqui para baixo e depois com este levantamos. Daí vamos a um return to home, vou só fazer um land, aí está. No land, ele aterra exatamente no sítio onde estiver. Temos que escanear isto antes de usar. Está tudo cá dentro, um cabo USB-C USB-C para a substituição das hélices, chave estrela e parafusos e mais hélices para substituição, um carregador de 12 volts 5 amperes, uma doca de carregamento com 2 baterias, um comando com visor e o nosso drone. Olha para esta maravilha. Bada louco! E já traz uma bateria, portanto, 1, 2, 3. E já está a nascer o dia, vamos levantar aqui o bichinho. Agora vamos a isto. Vamos lá, levantá-lo bem. Ok, agora, sendo assim, temos que parar de gravar e vamos mudar para o modo noturno. Aí está ele. Já mudámos para modo noturno e arrancamos agora a gravar novamente. Portanto, esta é a imagem vista do drone. Vamos lá. Andar aqui um bocadinho para o lado para vocês verem. Para a frente. Este é o que é. Portanto, esta é a imagem noturna, ok? Acho que tem uma qualidade bem decente, pelo menos é o que me parece aqui pelo comando, ok? Vamos virá-lo aqui, ele vira direito, olha para isto. Incrível, não é? Incrível. E vamos aproveitar este início do dia, que está uma luz fantástica para experimentar os vários modos de velocidade. Siga, siga. Aí vai ele. Portanto, estamos neste momento em normal, mas eu vou passar para vídeo, ok?
Portanto, está em vídeo e vamos fazer aqui uma rotação. Estão a ver a velocidade dele a rolar ou a rodar? Exatamente. Agora, vamos mudar para normal e vamos rodar para o mesmo lado. Estão a ver que está a rodar muito mais depressa, certo? Ok, vamos deixar no mar novamente. E agora, vamos passar para Sport. No Sport, nota-se de facto um aumento de velocidade incrível na rotação. E vamos experimentar isto em termos de cor, claro. Aí vai o bicho. Muito bem. Vou parar de gravar. Vou mudar aqui, portanto, vídeo codec H265 e vou mudar para HDR. Vamos andar com a bichinha. Portanto, este é com HDR. Vamos agora parar de gravar. Mudamos para Standard outra vez para percebermos. Começar a gravar um bocadinho para cima. Andamento. Ok. Este é em Standard. E agora mudamos para aquele que me parece ser o melhor para eu usar. Para poder em pós-produção meter um LUT e mudar e trabalhar mais a cor, porque o nível de negros vem completamente diferente gravado desta forma. O nível de cinzentos, a escala de cinzentos, que é em P-Log. Portanto, isto é sem o LUT e agora vou pôr o LUT. Vou experimentar tirar fotografias pela primeira vez com este bichinho. Ora, vamos aqui para o modo de foto. Normal. É só clicar aqui e vai disto. Primeira foto. Portanto, modo normal. Ou single photo, ok? Para ser mais preciso. Vamos a 8K. Já está há mais tempo a fotografar. BRK a 5. Burst vai já a 7. E agora vou àquela que tenho mais curiosidade, fotografia panorâmica. Ele está a rodar, a tirar em várias perspectivas, penso eu que seja para juntar tudo e vamos ver como é que fica, não é? E já que estamos aqui para testar, vamos ao vertical. Algo que ainda não experimentei em vídeo foi aqui o famoso slow motion. Vamos lá a isto. Como é que estará a ficar isto? Deve estar um espetáculo. Há algo que convém referir e eu ainda não o fiz, é que estas baterias dão para 32 minutos, ouviram bem? 32 minutos cada uma. Outra coisa importantíssima é que este bichinho aqui pesa 249 gramas, ou seja, categoria abaixo dos 250, o que facilita imenso em termos de leis. Algo que também ainda não testámos foi este menino em modo de FPV. Vamos aqui aos settings, control, em vez de estar no modo estável, vamos para FPV Mode, ou seja, a gimbal vai virar consoante aquilo que nós fizermos com o remoto. Portanto, vamos lá a isto e vamos perceber como é que ele funciona. Aí vai ele. Siga! Brutal! Brutal, brutal! Eu ainda não tenho dotes de pilotagem que deem para modo FPV, mas hei de lá chegar. Com o tempo, mais o quê? Mais uns 20 anos e vou lá estar, ok? Este comando é o melhor comando de drones que eu já tive. Eu, claro. Para já, não desgasta a bateria do smartphone, nem tocam as chamadas enquanto estamos a pilotar. Identificando as partes, aqui tens as antenas,
Este é o botão de ligar e desligar. Aqui nestes compartimentos é onde guardas os teus joysticks que vão ser montados aqui. Cada um pode personalizar a configuração que quer nos joysticks. Neste caso, o meu joystick do lado direito, para a frente, para trás, para um lado e para o outro. E no meu joystick esquerdo, subir, descer, rodar para um lado, rodar para o outro. Aqui podem fotografar, zoom digital e este é configurável. Aqui é para gravar, aqui câmera para baixo, câmera para cima e este aqui também é configurável. Aqui é a porta USB-C que serve para transferirem dados para o vosso PC, por exemplo, ou então para carregarem o vosso comando. E aqui pode levar um cartão SD para vocês expandirem a memória do vosso comando. Tal como num smartphone, se puxarmos aqui a tela para baixo, aqui temos a ligação Wi-Fi, o modo de avião, screenshots para tirarmos fotografias aqui à nossa tela, o Screen Recorder, que neste caso está ativo porque eu estou a gravar toda esta tela, é para isso mesmo, para gravarem a tela, e os settings. Carregando nos settings, tem aqui uma série de menus. Entrando no Connect, podem escolher o Wi-Fi ao qual se vão ligar, ou então para ficarem em modo de avião. Na Storage podem ver o que é que têm de memória interna ocupada ou mesmo no SD card. Eu tenho um SD card aqui metido, o que é que tenho ocupado no SD card. E depois têm para ver as fotos, os vídeos, o sistema, o que é que vocês têm em sistema, tudo isso. Andamos para trás. Aqui é para calibrarem o compasso do comando. No System Settings podem escolher a linguagem, podem escolher a data e hora, podem fazer um reset a todas as opções. Tudo. E aqui tem a certificação do vosso PTD1. Aqui podem selecionar a resolução da vossa gravação, 1080p, 2,7K ou mesmo 4K. No 4K tem 30 frames por segundo, 25 frames por segundo ou 24 frames por segundo. Estamos em Portugal e eu aconselho, gravam a 25 frames por segundo. O 4K só vos dá para gravar por 16:9, mas o 2.7, por exemplo, dá-vos para gravar para as redes a 9:16 ou mesmo o 4:3. A mesma coisa, 1080p, 16:9, 9:16 ou mesmo o 4:3. Podem ter tudo em automático ou podem mudar para manual e podem mexer no ISO, na temperatura de cor, podem mexer numa série de coisas. Carregando aqui serve para selecionar o tipo de modo que tu queres gravar o vídeo, slow motion por exemplo, ou então em fotografia, que tipo de fotografia que queres tirar. Aqui está, single photo por exemplo. E cá em cima temos várias indicações de voo, desde a distância, a altitude, a quantos satélites é que estamos ligados, a percentagem da bateria. No fundo, neste comando temos tudo. E carregando aqui nestes 3 pontinhos, mais uma série de configurações para vocês se irem entretendo. Não vamos perder mais tempo, senão o vídeo fica longuíssimo. Basta irem ao manual e têm lá tudo. Vou só referir aqui 2 parâmetros configuráveis dentro deste menu que para mim são fundamentais, que é a altitude máxima, eu defini nos 30 metros, e a distância máxima a que o drone pode ir de mim, que são 500 metros. Vocês não se esqueçam que este drone, com este comando, pode ir até aos 10 km. 10 km, ouviram bem? Claro que uma das partes que estás à espera são os modos de voo inteligentes. Adivinhei ou não? Siga! Estamos em Salvaterra de Magos, terras ribatejanas. Vamos experimentar aqui os modos de voo inteligente do nosso bichinho. E vamos lá começar com os modos. Levantar aqui o bicho. Siga. Ele tem que estar pelo menos a 4 metros elevado. Ora, 409. Agora tenho que baixar a gimbal um pouco para ele me localizar, exato. Que eu tenho que aparecer na imagem e ela tem que estar um pouco para baixo. Vou selecionar aqui a minha figura e vou dizer que é um follow, ok? Fazer go. Pronto, ele já me está aqui a localizar. Deixar aqui a câmera, ficas aqui um bocadinho que eu já volto, ok? Vamos lá, a ver se o bichinho vem aí. Ora, seguimento ao que me parece aqui no remoto, perfeito. Pá, muito fixe mesmo, muito fixe mesmo, ok? Eu vou dar a volta a ver se ele não me perde.
Provavelmente, se calhar perde-me, ainda por cima estou a virar para o lado do sol, mas vamos ver se ele me perde ou não. Acho que não me perdeu, deixa lá ver. Olha, e isso certíssimo, pá, impecável, hein? Eles normalmente, às vezes, quando olham para o sol, ficam desnorteados, mas portou-se bem, hein? Pá, muito fixe, aqui o modo follow, impecável, portaste, foi uma maravilha. Vamos ao próximo. Ora, vou-me selecionar, paralelo, vamos ver se ele dá a volta, go, vamos ver se ele dá a voltinha, se me acompanha, aliás, ele deve ir desse lado, escusa de dar a volta, que eu vou ajudá-lo neste sentido, ok? Vamos agora para o outro lado, vamos lá, filhinho, muito fixe, impecável, bom seguimento, ver se eu não me espalho aqui ao comprido, isto é preciso ter aqui um bocadinho de paciência porque isto é só lama. E vamos agora testar o Spotlight, portanto, fixo aqui a minha figurinha e aí está. Ele à partida vai-se mexer, não sai do mesmo sítio, mas à medida que eu me vou mexendo, ele vai-me seguindo. Eu sou o Spotlight aqui desta cena, sou eu que estou em destaque. Poderia ser outra coisa qualquer, um objeto por aí fora, mas neste caso sou eu, ok? Estás-te a portar bem aqui com os modos inteligentes, tens noção disso, não é? Ah, pois é, não sei se não vais fazer muitas viagens comigo. Tenho ideia que sim. Ah, pois é. Bem, agora vamos aos outros modos, aqueles que estão pré-programados para sair por aí fora, para ir dar uma volta. Vamos experimentar tudo. Vamos aos quick shots, vamos começar com o pull away. Go, está a ir pull away a 30 metros. Aí vai ele. Brutal. Olha para este boneco. Agora é o rocket. Go. Siga. Fixou-me e vai a subir. Vamos ao próximo. Circle. Pá, movimento perfeitinho. Espiral. Go, também só uma volta de espiral. Vamos lá, boomerang. Uma volta também. Go. Que efeito espetacular. Muito, mas muito fixe. Dolly Zoom a 10 metros. Go! Vamos lá, que isto é um efeito engraçadíssimo. Se isto no PC estiver tão bom como está aqui, top! Vamos lá. Anda cá, bebê! Estou um pro aqui com isto. Na navegação por waypoint, eu não sou de todo especialista, mas sei que vamos marcar aqui pontos no mapa e vamos dizer a que altitude é que queremos que ele esteja, o que é que queremos que ele faça e vamos clicando em C1 e ele vai avançando. Siga, vamos experimentar todos juntos, bora lá. Ora, clicamos aqui para marcarmos os nossos waypoints, ok? Portanto, neste momento estamos neste local e vamos marcar aqui já outro deles.
Agora podemos marcar outro aqui à frente, outro aqui. Ele vai andar basicamente nesta zona. Acho que é só levantar, vamos lá ver se será isto, confirmar. Vamos a isto. Aí vem ele a descer e vou-vos explicar porquê. Desce lá, filho, só mais um bocadinho para o lado. Oi! Eu, como já perceberam, nesta tarefa do waypoint, sou um nabo, um zero à esquerda, mas vocês que sabem como é que é, por favor, metam aí nos comentários a ver se eu aprendo qualquer coisa, ok? E no próximo vídeo já vos vou mostrar, sim, que eu vou fazer mais vídeos com este bichinho, porque ele vai ficar comigo. Nunca se esqueçam que o Return to Home podem fazê-lo aqui, ok? Basta carregar no botão e aí vem ele. Outra coisa que é importante, se ele perder sinal, e isto é muito importante, se ele vir que a bateria está fraca, seja o que for, volta à base, ok? É uma segurança incrível. Agora vai a bater aqui nas ervas com as hélices, impecável. Portanto, é uma segurança adicional a gente saber que, mesmo que ele esteja a ficar sem bateria, detecta que está a ficar, aula, e vem ter à base, ok? Vem ter a casa. Algo que ainda não experimentámos é como é que ele voa sobre a água, vamos a isso. Aí vai o bicho, e aí vai disto. E isto é o bichinho a voar sobre a água. Vamos só baixar um bocadinho. Um voo mais rasante. Aí está ele. Prova superada. E como nesta altura do ano qualquer raio de sol é precioso, aproveitamos para voar, para estender a roupa, tudo como nos filmes. E vou-vos dizer o que é que eu acho aqui sobre estes dois meninos. Simplicidade e eficácia. Acho que deu para perceberem durante o vídeo. Se há algo de negativo que eu possa dizer, é o facto deste drone não conseguir evitar obstáculos. De positivo, muita coisa a dizer, inclusive o preço. Um drone e um comando destes, ao preço que isto está, vocês têm que ir ver. É incrível. Não se esqueçam que aí na descrição está o link e o código de desconto. E muito obrigado à Potensic, muito obrigado pelo apoio ao canal, muito obrigado mesmo. Companheiros, sejam felizes, porque isto é do caracho.